Boa noite. Que bênção esse louvor, hein? Quando a gente ouve músicas que elevam o nosso coração a Deus, realmente nos faz pensar que há um Deus bom, um Criador, que tem cuidado de nós. A Miriam perguntou assim: você vai orar? Eu falei: não, pode orar, porque a gente quer que alguém ore pela gente também, né? A gente sempre ora pelas pessoas e deixe que elas orem por nós também. Isso é muito bom. Obrigado pelo louvor dessa noite. Eu espero que você esteja bem. Que bom que você decidiu iniciar a sua semana na presença de Deus. Primeiro dia da semana você já começa na presença de Deus, colocando todos os seus dias diante dele, e nós queremos realmente de coração desejar que a sua semana seja muito abençoada por Deus. Muito bem, abra sua palavra de Deus, seja no celular ou na Bíblia, onde quer que você, se você tiver algum rolo ou papiro, pode abrir também. Abre aí no livro de Josué, no capítulo 24. Esse mês de novembro é um mês especial, você terá aqui 4 domingos, iniciando hoje, realmente um avivamento. Eu espero que durante todo esse mês você realmente esteja aqui, juntamente com a igreja. Vamos lá, capítulo 24, verso 14, verso 15. Leio na Nova Versão Internacional, que diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora seus deuses que os antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se serviram além dos deuses dos seus antepassados, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E agora Josué diz: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Algumas versões: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, que seja uma realidade na tua vida. Josué é aquele que substitui Moisés. Deixa eu aproveitar que eu falei de Moisés, né? Josué agora ele já está para finalizar a sua vida. E quando Josué, diante de todo o povo, ele reúne todo o povo, reúne os líderes do povo, e ali ele lança um pensamento para o seu povo. E ele diz: bom, vocês podem servir o Deus dos amorreus, deuses pagãos de povos que não fazem parte de nós. E aí ele pergunta: a quem vocês servirão hoje? Qual é a decisão de vocês hoje? Eu só sei de uma coisa: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Parece que está para o futuro, mas é um homem que está no finalzinho da sua vida. O próximo capítulo Josué vai descansar. Mas Josué está expressando a seguinte frase: por toda a minha vida, eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque Josué capítulo 1 é aquele texto maravilhoso: olha, seja forte, corajoso, eu estarei com você, aonde quer que os seus pés pisem, essa terra será tua, eu te abençoarei. Mas Deus pede uma coisa para Josué: não te apartes nem para a esquerda e nem para a direita da minha lei. Você quer que eu esteja com você? Não se aparte dos meus caminhos. E aí, o livro de Josué, por todo o livro, você entende que Josué permaneceu na presença de Deus. E é por isso que no final da sua vida, quando ele vai deixar o povo, ele diz ao povo, e é uma pergunta para nós hoje: a quem você servirá? Qual é a tua decisão? A quem eu vou servir? A outros deuses ou ao Deus Criador? Então Josué, preocupado com o teu povo, com o seu povo, com a tua igreja, ele está dizendo: amigos, a quem vocês servirão? A temática de hoje é sobre famílias. Acredito que todos são filhos. Não sei que você nasceu diferente de algum outro processo que não seja humano. Mas todos nós que aqui estamos somos filhos. Participamos de famílias. Pode ser que você veio de outra cidade, chegou aqui em Maringá, está morando sozinho, mas você pertence a alguma família.
E alguns, eles olham para o contexto de família e dizem, olha, a minha família agora são os meus amigos, ou aquele que divide a sua casa. Olha, eu moro com os meus avós, eu fui criado pelos meus tios. Família. Mas quando nós vamos nas páginas do Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, ao final de cada dia Deus diz assim, e viu Deus que era bom. E houve o primeiro dia, o segundo dia, e viu Deus que era bom. O terceiro dia, viu Deus que era bom. No sexto dia, viu Deus que tudo era muito bom. E o Deus que expressa na sua criação, tudo é muito bom, no capítulo 2 de Gênesis ele diz assim, não é bom. O que não é bom? Que o homem esteja só. Quando Deus olha para a natureza e diz, tudo aqui é bom, uma coisa não é boa, que o homem permaneça só. E então ele cria a sua companheira, institui a família. Quando? Nos 7 primeiros dias da criação. Fantástico. Então o projeto de família, ele é um projeto de Deus. Desde a sua criação, os animais, todas as coisas que você conhece, Deus cria e diz, não é bom que o homem esteja só. Deixe o homem, o seu pai e sua mãe, una-se a sua mulher, torna-se uma só carne, sede fecundos e povoai a terra. E chegou até nós. Que bom que Deus era um Deus criativo. E que bom que nós temos a oportunidade de viver. Mas quando Josué expressa isso, o que Josué está querendo nos dizer? Ele está dizendo assim, priorize a tua família. Quando você diz que eu e minha família serviremos ao Senhor, ele está dizendo, priorize a sua família. Se tem algo que o inimigo de Deus, ele quer realmente confundir, destruir, é a família. Quando Deus destrói famílias, quando o diabo destrói famílias, ele consegue deixar pessoas mais confusas, mais ansiosas, mais angustiadas, com mais dor, sofrimento. E todos nós vamos refletir esses sentimentos dentro de uma sociedade. Deus fez o ser humano para ser um ser social. Não é bom que nós estejamos sós. Precisamos dessa troca. E infelizmente as famílias têm se dissolvido. Porque quando Deus institui a família, e a chamada família nuclear, a família de um pai, uma mãe e filhos, o núcleo familiar, nos dias de hoje a família tem um outro contexto, uma outra face. Deus cria apenas uma, homem, mulher, filhos. E aí vem o inimigo de Deus e diz assim, não, as famílias podem ser diferentes, as famílias podem ser muito diferentes, as famílias elas podem ser anaparentais, aquela que não tem relação nenhuma biológica ou familiar, sanguínea, mas resolveram ser uma família juntos, amigos. A família também ela pode ser apenas monoparental, um adulto apenas, com seus filhos. Mães solos, pais solos. A família pode ser homoafetiva, 2 indivíduos do mesmo sexo, família. Enquanto Deus cria uma família, vem o mundo, o ser humano com as suas criações e diz, não, família é algo, vamos atualizar, vamos fazer um upgrade. Mas amigo, eu quero te dizer uma coisa, porque nós estamos abrindo a palavra de Deus e Deus diz, olha, eu quero abençoar as famílias, eu quero que a tua família seja bênção para outras famílias. Mas o conceito de família bíblico é este. E aí Jesus diz assim, olha, está tudo bem você se divorciar. Palavras de Cristo. Aí a gente falou, opa, ficou bom. A não ser que seja por infidelidade sexual. Jesus diz isso. Não sendo por isso, Moisés só deu a carta de divórcio para vocês pela dureza do vosso coração. É porque vocês são pecadores que eu permiti que o divórcio chegasse. Mas o profeta Malaquias escreve assim, em Malaquias no capítulo 2, Deus odeia o divórcio. Em Malaquias 3 ele diz, Deus não muda.
Esse Deus não muda. Ele apenas tolera. Mas no seu coração, ele se entristece. Vivemos vidas em sofrimento, pelo pecado, pelos nossos desejos, pelas paixões do nosso coração. Quantos casados tem aqui? Casados? Casados? Muito bem. Se você decidiu, diante das pessoas, diante de Deus, ser parceiro dessa sua esposa, ou ser parceira do teu esposo, amigo, seja fiel a ela. A infidelidade na Bíblia não é algo que Deus tem muito sabor em dizer. Nós precisamos ser fiéis. E hoje, bom, eu trabalho como psicólogo também. Trabalho na Igreja Adventista do Sétimo Dia fazem 10 anos, como professor de Bíblia na Igreja Central. Mas também sou psicólogo. Tenho lá meu consultório hoje. Mas os sofrimentos humanos estão no processo relacional. E eu disse, eu gosto de adolescentes e de jovens. Vai ser uma delícia trabalhar com jovens e adolescentes. Mas Deus preparou outra coisa para mim. Vamos fazer pós-graduação em famílias, em terapia de casal. Porque 90% das pessoas que me procuram são casais. Então preciso me adequar. Tá bom, Senhor, se é isso, vamos lá. E então a gente vê que a sociedade, ela vai se dissolvendo nas suas relações e ela vai buscando outros prazeres. E por isso que eu digo, amigo, seja fiel para a tua esposa, é aquela que você escolheu. Quando Deus diz em Malaquias assim, Deus odeia o divórcio, leia o capítulo 2 de Malaquias, Deus diz assim, olha, vocês se apartaram da mulher da sua juventude. Com essa palavra Deus diz, e agora você quer que eu me agrade de vocês? Vocês estão sofrendo porque vocês são infiéis aos seus cônjuges. Está na palavra de Deus, Malaquias capítulo 2, leia. Então os nossos filhos sofrem com isso. Quantos são apenas filhos? São filhos? A obediência aos pais é coisa linda diante do Senhor. Enquanto você estiver debaixo da tutela do teu pai e da tua mãe, amigo, a regrinha da casa é deles. É deles. Pode esbravejar, pode espernear, faça o que você quiser. Se seus pais te sustentam, a regra é deles. Respeitando, claro, o indivíduo e o outro. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, diz Paulo aos Efésios. Honrar pai e mãe traz vida longa para você. Seja sábio, obedeça seus pais. Agradeça. E alguns filhos dizem assim, nossa, meus pais não fazem nada por mim, Miriam. E ele faz faculdade, o pai leva e busca, ele come todos os dias, ele faz tudo. E ele diz, meu pai não faz nada por mim. E a vida até aqui, quem que te trouxe até aqui? Mas amigos, eu não vim aqui para falar da parte ruim do Evangelho, porque parece que é um dissabor de ficar, poxa vida, mas esse cara está amargo e vai ficar falando só dessas tretas todas aí. É porque nós somos seres humanos. Onde tem ser humano, tem pecado. Onde tem pecado, tem pecador. E onde tem pecador, amigo? A proposta da mensagem dessa hoje é para olhar como José e dizer, olha, a partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dentro da minha parede da casa, todos que entrarem aqui, eu adorarei o Senhor. E aquele que estiver debaixo do meu teto, a minha casa servirá ao Senhor. É essa a proposta de hoje. Independente de como você veio até aqui hoje, eu quero te dizer uma coisa, faça um voto com o teu Deus e diga, Senhor Deus, a partir de hoje, dentro da minha casa, nós serviremos ao Senhor. Tem que ajustar costumes, tem que ajustar palavreado, tom de voz. E tem pai que acha que filho é saco de pancada. Respeite teus filhos. A Bíblia diz, pais, não irritei os seus filhos. Antes admoestai-vos no caminho do Senhor. A referência espiritual dentro da tua casa, querido pai e querida mãe, é tua.
Não é a igreja que educa para Deus. Deus convida o povo, no livro de Deuteronômio, e diz assim: olha, vocês vão fazer o seguinte: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Estas palavras inculcarás teus filhos, ao levantar, ao caminhar, ao sentar à mesa, indo pelo caminho. É função nossa. E como professor de Bíblia da igreja, estudo com muitas pessoas, tem pessoas que não teve um lar com a presença de Deus. Então ela está aprendendo agora, na juventude, na sua vida adulta, está tudo bem. Mas se eu, pai, digo que sou um cristão, visto a camisa do Evangelho, então seja cristão primeiramente na tua casa. Há um provérbio chinês que diz assim: antes de querer salvar o mundo, dê 3 voltas dentro da sua casa. Eu acho que tem bastante trabalho nas nossas famílias. Não é fácil ser pai, ser mãe, ser filho. Não é fácil conviver no mesmo teto. Mas também não é difícil se você quiser, basta esforçar um pouquinho. Mas a presença de Deus dentro de um lar, ela ajusta todas essas questões. E que bênção que é ver famílias juntas. Que bom ver pais e mães instruindo os filhos nos caminhos do Senhor. Que privilégio que você tem de dizer: olha, há um Deus, um Criador, bons princípios, bons valores. Vamos até a igreja, mas para isso o exemplo arrasta. Porque você pode dar um baita de um sermão no teu filho, mas um exemplo errado, amigo, você desmorona inteiro. Esquece o discurso, tem atitude. Amor é para ser amado, é para abraçar, para pôr no colo. Independente do que teu filho faça na vida, as escolhas erradas que ele tenha, é teu filho. Coloque-o no colo, abrace, coloque debaixo do seu braço e diz: você é meu filho. Deus não se agrada da sua escolha, mas você é meu filho. Seja claro com teu filho: eu te amo. O lugar de você ter porto seguro é aqui dentro da casa. Mas Marcos, meus filhos estão usando droga. Tudo bem, é dentro da tua casa. Se é uma dificuldade que você tem que lutar, amigo, traga para ele perto de você. E não é para colocar para fora. Você tem que abraçá-lo, expressar amor. Olha, se ele tem essa dificuldade, filho, vem aqui, a mãe, o pai te ama. Porque os amigos não dão conta na hora que o bicho pegar realmente de fato. Agora, o pai e a mãe, me admira o pai e a mãe que reclama do filho. Ô família, não é sábio reclamar dos filhos. Seja justo com teus filhos. Você pode desaprovar a conduta deles. Olha, a sua conduta está errada. Deus também não se agrada. Mas eu te amo, vem cá. Permaneça aqui junto comigo. E aí, querido pai e querida mãe, se você educa bem o seu filho e ele escolheu errado, a escolha dele, talvez já são homens e mulheres adultos. E aí a vida é com ele. Então o que você pode fazer? Clame a Deus, ore para ele. Porque Josué, quando expressa isso, ele está dizendo: o Senhor é minha prioridade. Colocamos Deus primeiro como prioridade nossa. Temos que colocar Deus no lugar de Deus, aquele que supre todas as nossas necessidades. Peça sabedoria. O livro de Tiago vai dizer: você quer sabedoria? Peça a Deus, porque Ele dá deliberadamente. Peça sabedoria para Deus. Teu maridão é meio complicado aí, o relacionamento? Ame ele desse jeito aí, complicado não, você não escolheu. É teu marido. Eu estou casado há 32 anos. Minha filha pregou aqui, acho que faz 2 domingos ou 3 aqui, a Gabriele. Estava aí, nos caminhos do Senhor. Que bom que ela escolheu. Mas se teu marido é um pouco complicado e tem um monte de coisinha aí, ame-o. Mas ajuda que não atrapalha. Já ouviu isso? Nós somos bons em criticar. Porque esse homem não faz isso, esse homem. Já elogiou ele? Já experimentou falar: cara, você é muito bom nisso. Obrigado por esse chuveiro, essa resistência quentinha que está agora. Porque você trocou. Que banho delicioso, meu amor. Aí depois você descasca ele. Mas primeiro elogia, olha as coisas boas que o seu cônjuge tem, olha a sua esposa, olha para ela. O tempo faz a gente mudar. Eu acho que a gente muda para melhor. Eu vejo umas fotos minhas aí antigas, é desesperador. Uns 40 quilos.
Prestei o serviço militar com 52 quilos. Ficava atrás do fuzil escondido ali. Em caso de guerra seria sucesso. Feio. Não estou dizendo que eu sou bonito, mas eu acho que eu estou melhor do que... Para você ter uma ideia como eu era feio, né? Se eu estou dizendo que eu estou bem hoje, você imagina o que era. Mas olha para essa sua esposa, essa maravilha que você escolheu para a tua vida e ame ela. O cabelo ficou um pouquinho mais branco, a pele ela começou a mudar um pouquinho, né? Mas existem bons cremes aí. Tem boas tintas de cabelo. Se cuida. Mas cuida do outro também. Se você quer ser amado, ame. Não dá para ser amado se a gente também não libera amor para o outro. Você quer carinho? Seja carinhoso. Você quer boas palavras, um tom de voz macio? Fale macio. Seja educado, você vai receber educação de volta. Assim é a vida. E Josué sabia muito disso porque Josué era um homem de Deus. E Josué está dizendo, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele desafia a todos e diz, e vocês agora o que vão fazer? E sabe que no capítulo 25, a Bíblia diz o seguinte no capítulo 25. Enquanto Josué viveu, o povo foi fiel a Deus. Olha que líder. Enquanto Josué viveu, o povo foi fiel a Deus. Isso está no capítulo 25, no verso 31. E agora ele ia deixar líderes. Depois de Josué, o próximo livro da Bíblia é Juízes. Juízes é uma tragédia. Depois que Josué vai embora, Deus levanta líderes, o povo vai bem. O líder morre, o povo vai mal. Deus levanta Sansão. Sansão morre, o povo vai mal. Levanta Jefté, o povo vai bem. Morreu Jefté, o povo vai mal. Levanta Débora, o povo vai... E assim vai. A gente oscila muito. Precisamos de um guia, precisamos de um pastor. Precisamos de pessoas comprometidas com Deus. E aí, dentro da tua casa, você é a referência. As pessoas conhecerão Deus por conhecer você. Se tem uma frase difícil de ouvir, é essa aqui, ó. Nossa, nem imaginei que você era crente. Nem pensei um dia que você pudesse ser adventista. O testemunho está, né? Mas que bom quando as pessoas dizem, olha, por que está todo mundo aí dessa forma e por que ele é tão educado? Por que ela está sempre disposta a me ajudar? Por que ele fala diferente? Por que seu palavreado é diferente? E aí as pessoas chegam e falam assim, por que você é assim? Aí você fala, porque eu sou cristão. E o contrário também é verdadeiro. Ser cristão para ser isso aí? Alguns vão por esse caminho. Dizer que é cristão, mas fazer essas coisas que você faz, a gente ouve também. Mas amigo, nessa noite, como parte final, o Senhor quer fazer um avivamento na tua casa. O Senhor quer mudar e transformar vidas de pais, de mães e de filhos. Deus disse que Ele quer salvar a todos. A oportunidade de salvação é para todos. A graça de Cristo, ela abraça todos nós. Ela é abundante. E Jesus diz, eu vim para dar vida e vida em abundância. Vida eterna. E seria um privilégio nosso poder chegar nesse dia que nós cremos como a volta de Jesus e a nossa família toda reunida. Os filhos, eu, os nossos irmãos. Ano passado eu perdi o meu único irmão. 2 anos de diferença, ele era mais velho. Infelizmente foi embora, assim como meu pai também. Puxa vida. Sabe, eu estudei no Colégio Santo Inácio e um tempo na escola adventista. Reprovei 3 anos. Mas meu pai tinha uma lambreta. Sabe o que é lambreta? Você tem 50 a mais, 40 a mais, você já viu lambreta. É a Vespinha moderna, é um pouco mais antiga, bem antiga.
ela tinha um pneu atrás, lugar para 2, e um pneuzinho atrás. E meu pai ia buscar a gente no colégio Santo Inácio, também na época do Adventista. E eu e meu irmão, a gente corria até a lambreta porque a gente queria ir em pé na frente. Porque quem não fosse em pé na frente ia sentado aonde? No pneu. Mas a Vespa, a lambreta do meu pai, se você visse ela a 2 quilômetros, você já sabia que ele estava chegando. Tanta fumaça que o negócio fazia. Já vinha aquela fumaça e já vinha aquela coisa. E como a gente foi crescendo, às vezes a gente tem vergonha de algumas coisas. E chegou um momento da vida que parece que aquela lambreta ela nos envergonhava pela fumaça que fazia, pelo barulho, e às vezes não pegava. Sentava os 4, meu pai, minha mãe e meu irmão, e ela morria. Aí desce os 4. Você já viu como é que dá partida de lambreta, amigo? Era um pedalzinho bem na traseira, tinha que segurar o guidão e ficar batendo o pé. E às vezes batia, não pegava, tinha que empurrar. Mas se você me perguntasse hoje, eu daria tudo na vida para dar uma volta mais uma vez naquela lambreta. Não espere que a tua família falte para você sentir falta. Se você tem que pedir perdão hoje para o teu pai, para a tua mãe e para o teu filho, amigo, o dia de amanhã é outro dia, a gente não sabe que dia é amanhã. Abrace tua esposa hoje, reconcilie hoje. Diga as coisas que você tem que dizer para o teu marido, converse com ele, mas diga. Não espere o tempo levar. Não estou dizendo com isso que eu não amei o meu pai, amei muito meu pai, mas a saudade daquela lambreta hoje pagaria um preço. Mas o tempo não volta mais. A única esperança que a Bíblia dá é quando Cristo retornar e para Ele reunir as famílias que já se foram. Os nossos avós, alguns tios. Para alguns pais, sepultar um filho deve ser uma dor. Puxa vida. Não é o ciclo natural da vida. É doloroso. O luto corrói. Mas a esperança é em Cristo Jesus. Então, amigo, a partir de hoje, tome uma decisão na tua vida e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas sirva ao Senhor. Deseje isso no seu coração, coloque como meta de vida. Nós precisamos mudar. Esse mundo, amigo, que mundo é esse? Onde uma criança de 9 anos esfaqueia a mãe com uma facada no estômago, em setembro. Que mães são essas que pegam seu filho, o feto, e acaba de nascer e joga num lata de lixo? Que pai é esse que mata o filho, que filho mata pai? As notícias são horríveis das famílias desestruturadas, mas o pecado, o diabo sabe disso. Ele arrebenta com a sociedade quando ele destrói as famílias. Então, amigo, reconcilie com tua família. Perdoe. Peça perdão. Viva de fato o seu laço familiar. Me admiro quando alguém no consultório diz: olha, meu filho não dialoga com a gente. Puxa, o que esse pai e essa mãe fizeram que o filho não quer nem dialogar mais? E aí você tem que dizer: pai e mãe, o que vocês fizeram? Deus nos auxilia em tudo isso. O grupo pode vir para cantar, nós só veremos mais uma música. Mas eu quero te dizer que Deus é fiel. E Deus ama a fidelidade. Seja você fiel a Deus. Esse livro contém muitas coisas que nos trará para a eternidade. Nessa noite eu desejo muito que nessa semana você realmente olhe para a sua família, ore por eles. No final da música nós vamos orar pelas famílias que estão aqui hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. E como atitude de entrega da nossa família, eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. E nós vamos cantar de uma música que fala sobre como é necessário nossa casa estar firmada na rocha, porque na areia ela vai desmoronar, ela vai cair. Mas se nós estivermos com os nossos pés, o nosso alicerce firme na rocha, que é Jesus,
nós iremos vencer. Que Deus te abençoe e que você possa sempre buscar estar firmado na palavra do Senhor e confiar somente nele, que Ele cuida de nós e Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em quem a casa está firmada é a minha casa, Ele, a rocha em quem minha casa está firmada, Ele, o amor que alcançou a te entrego
Entregue a tua família aos pés do Senhor nessa noite. Salmo 127, verso 1 diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Que Deus construa a tua vida e a tua família. Que Deus abençoe você. Curve sua fronte e vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa noite entre famílias nesta igreja, Pai. Que Teu Santo Espírito cuide de nós todos os dias. Que Ele fale ao nosso coração, ao coração das nossas esposas, dos nossos esposos, dos nossos filhos e filhas. Ah, Senhor, se há algo que tem nos atrapalhado, Senhor Deus, os relacionamentos familiares, ah, Senhor, nos ajude a consertar. Nos dê força e coragem para isso. Nós, como seres humanos, Senhor Deus, às vezes somos fracos, mas a força vem do Senhor. Então, Senhor, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê amor pelos nossos familiares. Cuida de todos nós, que a nossa semana seja abençoada, que o trabalho chegue em todas as casas, que o pão também, Senhor Deus, diário nunca falte. Nos abençoe e nos acompanhe até as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém.